Ásia tem suas terras cortadas ao norte pelo Círculo Polar Ártico, ao meio pelo Trópico de Câncer e ao sul pelo Equador. O continente possui desde o clima mais quente até o clima bem mais frio. Iremos apresentar os fatores climáticos, os tipos de clima presentes na Ásia e a criticidade. Quanto maior a latitude mais próxima do Polo Norte, mais frio será. E quanto menor a latitude mais próxima do Equador, menos quente será. Na Ásia Setentrional, vai apresentar um clima bem mais frio. Na Ásia Central, uma parte do Oriente Médio e uma parte do Extremo Oriente apresentará um clima temperado. E na Ásia Meridional e no Sudeste Asiático, apresentará um clima bem mais quente. Altitude. A altitude máxima e a mínima está localizado na Ásia, como por exemplo, temos o Monte Everest, a altitude máxima do planeta hoje em dia, e está localizado a 8.848 metros acima do nível do mar. Já ao litoral do Mar Morto, existe a planície de menor altitude do mundo e está localizado a 396 metros abaixo do nível do mar, na região fronteira dos Estados de Israel com o reino Asmerrimita da Jordânia. As massas de ar são porções ou volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, temperatura e umidade, por causa de sua localização, e são bastante espessas e homogêneas. As massas de ar se formam sobre grandes áreas de terra ou água uniformes, onde não há muito vento. Assim, o ar vai adquirindo características de acordo com a superfície sobre a qual se encontra. As massas de ar podem ser divididas em duas, sendo elas massas de ar quentes e massas de ar frio. As massas de ar quente são caracterizadas pelo resfriamento do ar por baixo da superfície, ausência de movimentos verticais, nuvens estratiformes, precipitação, má visibilidade e nevoeiro frequentemente como resultado do resfriamento superficial. Já as massas de ar frio são caracterizadas pela presença de convecção e turbulência, nuvens do tipo cumuliformes, precipitação intensa na forma de pancadas e boa visibilidade. Correntes marítimas. As correntes marítimas são deslocamentos de massas de água oceânicas geradas pela inércia de rotação do planeta e pelos ventos. As correntes se movimentam por todo o oceano do mundo, transportando calor e por isso apresentam influência direta na pesca, vida marinha e no clima. As correntes marítimas conseguem influenciar o clima de uma região em função das características térmicas das águas que as compõem. Quando uma corrente se forma em uma região quente, ela levará consigo essas características e influenciará locais onde passa. Causas das correntes. 2 grupos de forças podem ocasionar correntes marítimas. O primeiro abrange as forças que se originam no interior das águas oceânicas devido à diferença de temperatura, salinidade e, consequentemente, de densidade, o que implica diferença de pressão. O segundo grupo abrange as forças como os ventos e a pressão atmosférica, que atuam sobre as águas, imprimindo-lhe movimentos. Os ventos, quando sopram numa mesma direção durante certo tempo, provocam deslocamento de água e originam correntes. As correntes são divididas em quentes e frias. As correntes quentes são provenientes das faixas equatoriais do planeta, onde a insolação é maior e as temperaturas também. Essas características fazem com que elas sejam mais superficiais e se desloquem mais rapidamente do que as demais correntes. Nelas, o índice de evaporação é maior, o que faz com que as áreas banhadas por elas recebam uma maior quantidade de umidade. As correntes frias são provenientes das faixas polares com elevadas latitudes. Elas deslocam-se em direção à linha do Equador. Como as substâncias frias são naturalmente mais densas, essas correntes costumam ser mais profundas e deslocam-se mais lentamente. Da mesma forma, o índice de evaporação é menor, fazendo com que as áreas próximas recebam menos umidade e chuvas.
As correntes frias possuem uma relevante função ambiental, pois, como são mais profundas, interferem na movimentação de depósitos orgânicos existentes nas áreas mais submersas das áreas oceânicas. Esses depósitos afloram, então a superfície atrai uma grande quantidade de cardume, de forma que favorece a prática da pesca em um fenômeno chamado de ressurgência. A radiação solar atravessa a atmosfera, aquecendo assim a superfície terrestre. Porém, no momento da radiação de calor, os meios que estão na Terra, que são o continente e o mar, sofrem a perda de calor de formas distintas. A maritimidade se caracteriza por estar localizadas perto das regiões litorâneas, e a continentalidade são regiões que têm um distanciamento de grandes massas de água. Os oceanos são capazes de permanecer aquecidos mesmo durante a noite. Isso ocorre porque os raios solares penetram e conseguem aquecer as águas até grandes profundidades. Isso acaba interferindo no clima das regiões costeiras. Como a água retém calor por mais tempo que o solo, a temperatura das regiões litorâneas se mantém praticamente constantes. Pois de dia, enquanto está quente, a água absorve o calor do sol e à noite, quando deveria estar frio, a radiação lenta do calor, absorvida pela massa de água, faz com que o ar em torno se aqueça, mantendo a sua temperatura. Na maritividade, regiões que estão expostas a esse efeito possuem baixa amplitude térmica, ou seja, não há discrepância entre temperatura máxima e mínima. Geralmente, essas regiões possuem invernos menos rigorosos. Já na continentalidade, é o contrário. Quanto mais distante do litoral, maior a amplitude térmica de determinada região. Isso acontece devido à rapidez com que o solo irradia calor, transferido assim em forma de albedo. Os invernos são mais rigorosos e a diferença de temperatura, ou seja, a amplitude térmica, será maior. No mapa da Ásia, perceberemos que é uma grande quantidade de regiões litorâneas, principalmente no Sudeste Asiático, onde existem muitas ilhas e arquipélagos. Porém, há outros fatores que contribuem para o desempenho de um clima, como, por exemplo, as correntes marítimas e as massas de ar. Clima equatorial na região Sudeste. O clima equatorial se localiza geralmente próximo ao paralelo do Equador. Ele está sob o domínio das massas de ar quentes e muito úmidas. Regiões com esse clima não há grande amplitude térmica e também não há estações do ano tão definidas. As suas únicas estações são os invernos, com temperaturas amenas e secos, e os verões quentes e chuvosos. Também há precipitações elevadas e bem distribuídas ao longo do ano. A pluviométrica anual superior a 2.000 mm e chegando a mais de 3.000 mm em áreas mais chuvosas. Nas estações chuvosas ocorrem muitas tempestades acompanhadas por ventos fortes e chuvas torrências, ou seja, chuvas muito fortes capazes de causar grandes alagamentos. Vegetação do Sudeste Asiático. Por razão das altas temperaturas e das intensas pluviosidade anual, a vegetação típica em geral é formada por florestas de grandes portes, podendo essas chegar a 30 metros de altura. O sul e leste da Índia e todo o Sudeste Asiático são regiões dominadas pelas florestas tropicais. Um exemplo que posso citar é da floresta de Brunei, onde se encontra uma das mais antigas florestas tropicais do mundo. Um outro fato interessante sobre essa floresta é que ela abriga o observatório mais alto do mundo. Porém, desde 1973, 30% da floresta foi destruída. Relevo da região Sudeste. O relevo da Ásia consiste em 3 grandes grupos. Ao norte fica ocupada o vasto território siberiano, no centro as candeias montanhosas e ao sul os planaltos e as planícies. Nesse vídeo estarei falando mais sobre as planícies e os planaltos da região Sudeste. Nas planícies há pouco ou geralmente nenhum tipo de altitude, como por exemplo um pântano ou um deserto. Nas planícies da região Sudeste predomina-se o cultivo de arroz, onde a grande parte da população vive. Como essas áreas são amplas e geralmente o clima favorece muito, pois é quente e geralmente muito úmido, então facilita o cultivo de arroz nessa região. Podemos citar a planície de Kedu, localizada na ilha de Java, na Indonésia. Planaltos. Os planaltos correspondem a um tipo de relevo que aparece na superfície relativamente planas e irregulares em sua superfície. Eles são provocados pelos desgastes provenientes de processos erosivos. Estão situados em áreas de elevadas altitudes, estando geralmente acima dos 300 metros e podendo alcançar
mais de 2.000 metros de altitude. No Sudeste Asiático, podemos citar o Planalto de Bonavi, que está localizado dentro da província de Champasak, no Laos. Clima temperado. Os climas temperados ocorrem em áreas bem específicas do globo terrestre, nas zonas de média latitude, ou seja, são aquelas regiões localizadas entre os 2 trópicos e os 2 círculos polares. O clima temperado apresenta as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. O clima temperado pode ser dividido em 3 grandes grupos: clima temperado oceânico, continental e mediterrâneo. O clima temperado oceânico ocorre nas regiões litorâneas da zona temperada, sendo bastante influenciado pelas massas de ar oceânica. Ocorrem chuvas com boa regularidade durante todos os meses do ano. Os verões são muito úmidos, mas com temperaturas não excessivamente elevadas. Os invernos também apresentam boa umidade e o frio não se apresenta com extrema rigorosidade. As amplitudes térmicas não apresentam grandes variações, apesar das estações serem bem definidas no decorrer de todo o ano. Clima temperado continental. Esse tipo de clima predomina nas regiões do interior do continente, onde dominam as massas de ar temperadas continentais. Ocorre com frequência a penetração das massas de ar polares, as quais chegam trazendo umidade e baixas temperaturas. Os invernos são rigorosos com expressivas ocorrências de neve. Os verões são quentes e chuvosos. Nas primaveras é comum que ocorram inundações, quando a neve começa a derreter. Clima temperado mediterrâneo. Esse tipo de clima ocorre no hemisfério norte, nas zonas de médias latitudes, nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo, onde os invernos são chuvosos e os verões apresentam-se secos. Vegetação das regiões de clima temperado. O domínio vegetativo que ocorre nas regiões de clima temperado são as florestas temperadas. Esse tipo de floresta possui uma característica homogênea, com reduzida variedade de espécies vegetais. São florestas mais abertas em seu interior, apresentando árvores com um relativo espaçamento entre elas. As árvores predominantes nas florestas temperadas são as caducifolias, também conhecidas como decíduas, as quais perdem todas suas folhas nos períodos mais frios do ano, inverno e outono. Esse tipo de floresta apresenta árvores com coloração avermelhada, alaranjada ou amarelada nos outonos, e são conhecidas pela beleza dessas paisagens. No norte da Ásia também estão muito presentes os pinheiros. É também comum nas zonas de clima temperado a presença de formações vegetais conhecidas como pradarias, as quais são formações herbáceas. Esse tipo de vegetação ocorre nas regiões de clima temperado continental, onde os invernos são bastante rigorosos. As pradarias aparecem com frequência na Rússia. Clima de Moscou. O climograma mostra as temperaturas e precipitações médias em Moscou durante o ano. Moscou tem o clima frio e temperado e existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco, ainda assim tem muita pluviosidade. Como podemos ver por essas barrinhas azuis que mostram a precipitação média de cada mês, março teve a menor precipitação e teve 33 milímetros, e julho, que teve a maior precipitação, teve 89 milímetros. E agora, como podemos ver por essa linha vermelha, onde mostra a temperatura média de cada mês, julho foi o mês mais quente do ano e teve uma temperatura média de 18,4 graus Celsius. E janeiro foi o mês mais frio e teve temperatura média de menos 9,2 graus Celsius. Dados climatológicos para Moscou. Essa é a tabela dos dados climatológicos de Moscou, onde mostra a temperatura média
temperatura mínima, temperatura máxima e precipitação de cada mês do ano. E se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso, verificamos que existe uma diferença de precipitação de 56 milímetros e que as temperaturas médias variam de 27,6 graus Celsius ao longo do ano. O clima mediterrâneo sofre influências da maritimidade, tendo duas estações bem definidas: o verão quente e seco e o inverno com temperaturas amenas e maiores ocorrências de chuvas, que ocorrem por volta de 3 a 4 meses, mas possuem uma pluviosidade baixa para a média entre 500 a 1.000 milímetros anuais. A vegetação mediterrânea é constituída por espécies adaptadas a longos períodos de estiagem, como os maquis e garrigues. Suas árvores são de pequeno porte, como as oliveiras. É formada por 3 estratos vegetativos, que são as árvores esparsas, os arbustos medianos e as ervas gramíneas. As árvores desse tipo de vegetação se desenvolvem mantendo distância entre si. Elas possuem troncos largos e suas folhas são persistentes, e isso faz com que a vegetação esteja sempre verde. A Ásia Menor, ou Anatólia, é uma península, que significa quase ilha. É uma parte da terra asiática que é cercada por água, pelo Mar Negro, que fica ao norte, pelo Mar Égeo, que fica a oeste, e pelo Mar Mediterrâneo, que fica no sul da Ásia Menor. Neste climograma de temperaturas e precipitações da cidade de Allahabad, na Índia, podemos observar bem o clima mediterrâneo, com muito mais pluviosidade no inverno do que no verão. Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio é a época do ano mais seca, sendo abril o mês mais seco com apenas 4 milímetros de chuva. Nos 4 meses seguintes, aumenta a precipitação, sendo julho o mês que mais chove, com pouco mais de 300 milímetros de chuva. Em Allahabad, a pluviosidade média anual é de 981 milímetros de chuva. Neste climograma de apenas temperaturas da cidade de Allahabad, na Índia, podemos observar que a temperatura mais baixa do ano é em janeiro e a temperatura mais quente do ano é em maio. Allahabad tem temperatura média anual de 25 graus Celsius. Estarei falando agora um pouco sobre onde está localizado e onde tem a maior predominância do clima desértico. O clima desértico é muito encontrado nas regiões que têm muita incidência de radiação solar, como por exemplo, temos a Ásia no sudeste do continente. Já na região do Oriente Médio estão localizados um dos maiores desertos que existe, que é o de Negueb e da Arábia. Desertos frios. Quando pensamos em climas desérticos, só lembramos dos desertos com muito calor. Porém, existem também os desertos frios, que aqui estarei falando um pouco. Os desertos frios são encontrados no Ártico e na Antártica, que é o maior deserto do mundo, e estão sob o domínio do clima polar, que também tem alta ou baixa umidade. Então, não só existe climas desertos quentes, existe também, como eu acabei de falar, os desertos frios. Clima desértico é especialmente encontrado nas regiões intertropical, ou seja, zona entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. É um clima bastante hostil para o surgimento e manutenção de seres vivos, pois além de baixíssima umidade do ar, esse também é registrar a temperatura elevadíssima durante o dia. Embora os desertos sejam caracterizados como porções do território em que há escassez ou a inexistência de seres vivos, o clima desértico a que estamos se referindo refere-se ao deserto quente, uma vez que o espaço como a Gélida, Antártida também são considerados desertos. Aliás, esses são uns desertos gelados que têm a maior extensão, que eu vou estar falando dele um pouco à frente.
Agora estarei falando um pouco sobre as características do clima desértico. Primeiro, temperaturas. A maior parte do deserto quente, em razão da latitude e da ausência de vegetação e rede hidrográfica, apresenta elevadíssimas temperaturas no decorrer do dia, em alguns casos chegando a registrar mais de 50 graus Celsius nas horas de maior incidência de radiação solar. As temperaturas mais elevadas já registradas no planeta, inclusive, são sempre em regiões de clima desértico. No entanto, quando a noite chega, o calor acumulado no solo arenoso dissipa-se e assim as temperaturas caem muito ao longo da noite. Agora estarei falando sobre a amplitude térmica. A diferença entre a temperatura máxima registrada e a temperatura mínima é denominada de amplitude térmica. Nas regiões de clima desértico, essa variação impressiona. O calor escaldante apresentado durante o dia nos climas desérticos é substituído durante a noite por temperaturas baixíssimas. Essa variação de temperatura ocorre porque a ausência de umidade do ar faz com que a chegada da noite e o calor armazenado na areia dissipa-se e rapidamente a temperatura cai durante a noite. Agora estarei falando um pouco sobre a vegetação do clima desértico. A baixíssima pluviosidade comum aos climas desérticos restringe ou impossibilita a manutenção de uma vegetação de médio ou grande porte. Uma vegetação tem como uma vegetação rasteira, com raros arbustos e constituídas por espinhos e mecanismos de armazenamento de água. São as características principais desse tipo de vegetação. Agora estarei falando um pouco sobre um fenômeno chamado oásis, que é um fenômeno que tem muito nos desertos. No clima deserto, pode ser encontradas pequenas áreas mais úmidas, que possuem maior diversidade de animais e plantas do que áreas normais. Este fenômeno ocorre normalmente pelo afloramento das águas subterrâneas, que formam poços ou pequenos lagos. Os oásis são muito importantes para os povos que habitam os desertos. Nesses locais, a prática de agricultura é escassa. Então, o que acontece? Com a chegada do oásis, possibilita aos moradores a obtenção de alimentos por meio da produção de frutos, cereais e hortaliças, além da criação de pequenos animais. No maior deserto do mundo, como o Saara, há vários oásis, como os mais conhecidos, como o Agadez, Atar e Insalar. Uma dúvida que vem sempre frequentemente na nossa mente é se existem animais em lugares que o clima desértico é predominante. Sim, existem animais no clima desértico. No entanto, eles são espécies adaptadas à escassez de água. Podemos encontrar répteis, como lagartos e serpentes, que dividem espaços com roedores, aves, insetos e mamíferos, como os camelos, comuns nas regiões de clima desértico. Os camelos possuem grandes importâncias para os povos dos desertos, pois, graças à sua capacidade de resistir aos longos períodos sem beber água, tornaram-se um meio de transporte essencial para a população. Agora estarei falando um deserto que abrange muito o clima desértico, que no caso é o deserto da Arábia. O deserto da Arábia está localizado na terra da Arábia Saudita, Síria, Jordânia, Omã, Iraque, e tem um total de área de aproximadamente 2.330.000 km². Clima do deserto da Arábia. Esse clima ele tem a sua predominância muito seco e oscila entre temperaturas extremas de calor e secas sazonais. As temperaturas variam de 40 graus a 50 graus no verão, com temperaturas médias de 5 graus a 15 graus no inverno, podendo atingir até mesmo 0 graus.
E muitas pessoas que moram na redondeza ou até moram nesse deserto acabam morrendo. O clima ártico ou polar predomina nas regiões de altas latitudes nos extremos norte e sul da Terra. Nessas regiões são registradas as mais baixas temperaturas do planeta. Esse clima não possui estações do ano definidas, com verões quentes e invernos frios, e raramente o gelo que cobre o solo desses locais derrete. O clima ártico conhece grandes variações ao longo do ano. A região fica no extremo norte do globo e, devido à inclinação do eixo terrestre, sua parte norte permanece mergulhada na obscuridade durante o inverno. Mesmo no verão, a luz solar chega à região em um ângulo baixo. Desta forma, o calor recebido do Sol é menor que nos trópicos e boa parte dele é refletido de volta para o espaço pela brancura do gelo. Ao longo de todo o ano, o Ártico irradia mais calor do que recebe, e a maior parte do seu calor vem dos trópicos através da circulação atmosférica e marítima. O perfil morfológico da região é muito variado, com montanhas, zonas rochosas, geleiras e planícies vegetadas ou alagadas e um litoral recortado, onde existem muitas ilhas. Grande parte do Ártico terrestre tem como característica definidora o solo permanente congelado, que em alguns pontos pode chegar a uma profundidade de 1.500 metros. No Ártico Oceânico, a característica dominante é o gelo flutuante, cuja extensão varia ao longo do ano. A maior parte das terras das regiões árticas apresentam relevo de planícies e planaltos ondulados, que se desenvolveram a partir de escudos cristalinos. O relevo do clima ártico na Ásia é composta pela planície siberiana, a qual se destaca pelos rios que permanecem congelados na maior parte do ano. Nessas regiões praticamente não chove. O que ocorre é a queda de neve, numa quantidade média anual de 150 milímetros. A umidade relativa do ar fica em torno de 70% no inverno e 80% no verão. No inverno, a temperatura média anual fica em torno de menos 30 graus Celsius, pode atingir até menos 60. No verão, a temperatura fica por volta de 4 graus Celsius. Os ventos são intensos, cobrindo as regiões de neve. Com o fenômeno do aquecimento global, o clima dessas áreas tem sido afetado. Placas de gelo têm se desprendido e observa-se uma pequena elevação de temperatura. O aquecimento global afeta o Ártico, pois leva à retração da calota congelada sobre o oceano e à liberação do metano do permafrost derretido, fato que aumenta o risco de uma grande catástrofe ambiental nos próximos anos, pois aumenta a velocidade de deslocamento dos glaciares rumo ao mar e tem como consequência imediata a subida do nível do mar e o aumento drástico de temperatura média no Ártico. O climograma que aparece no vídeo é um climograma da cidade de Moscou, onde o clima é frio e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco, ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger, a classificação do clima é DFB. 4,9 graus Celsius é a temperatura média e 679 milímetros é o valor da pluviosidade média anual. Aqui temos o climograma de São Petersburgo, onde o clima é frio e temperado. Lá também existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco, ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger, o clima é classificado como DFB. Em São Petersburgo, a temperatura média é 4,9 graus Celsius e 636 milímetros é a pluviosidade média anual. Por fim, temos a cidade de Astana, onde vocês podem ver, o mês mais seco é fevereiro e tem 12 milímetros de precipitação, apresentando uma média de 53 milímetros. O mês de julho é o mês de maior precipitação. E neste mês de julho, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 20,7 graus Celsius. Menos 16 graus Celsius é a temperatura média de fevereiro. Durante o ano, é a temperatura mais baixa. Raindrops are falling on my head.
clima caracterizado por longos períodos de seca no inverno e fortes chuvas no verão. É dividido por monção de inverno e monção de verão. Na monção de inverno, os ventos úmidos são empurrados do continente com alta pressão para o mar de baixa pressão, levando ar seco para o sul e sudeste da Ásia, causando longos períodos de seca. Já na monção de verão, os ventos úmidos são levados pelo mar com alta pressão para o continente, de baixa pressão, indo para o sul e sudeste da Ásia, sendo ideal para a agricultura, no entanto, provocando chuvas fortes e inundações. A vegetação está presente em áreas chuvosas, como nas florestas tropicais, que possuem cobertura vegetal densa que forma um tapete verde, e as savanas, onde encontram-se animais de grande porte, como elefantes e tigres. Possui grande diversidade de espécies, como vegetação rasteira e gramíneas. A Cordilheira do Himalaia está situada no Sudeste Asiático. É a maior cadeia montanhosa do mundo, com 2.500 km de extensão, com largura entre 150 e 400 km. Tem como ponto mais alto o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude. O Himalaia funciona como uma barreira, que impede que o ar frio do Ártico chegue ao sul da Ásia, e impede também que os ventos sazonais das monções sigam para o norte da Ásia. Neste climograma de temperaturas e precipitações da cidade de Semarang, da Indonésia, podemos observar o clima de monções, no inverno com menos pluviosidade e mais seca, e um verão com muita pluviosidade, sendo agosto o mês mais seco e com menos chuva, com pouco mais de 40 milímetros, e janeiro o mês com maior precipitação, com 400 milímetros de chuva. Semarang tem pluviosidade anual de 2.182 milímetros de chuva. Neste climograma de temperaturas da cidade de Semarang, da Indonésia, podemos observar que o mês de outubro tem pouco mais de 27 graus, sendo o mês mais quente do ano, e janeiro com pouco mais de 25 graus, sendo o mês menos quente do ano. Semarang tem temperatura média anual de 26,7 graus Celsius. As chuvas são naturalmente ácidas, mas por conta da ação antrópica causa aumento dessa acidez. E na Ásia ocorre muita poluição do ar através das indústrias que emitem gases pesados e tóxicos, e também da grande transitação de veículos, como na China, que acabou resultando no aumento da acidez da chuva e prejudicando as colheitas por lá. Após pesquisarmos e estudarmos sobre os climas predominantes na Ásia, concluímos que, devido à variação da altitude, o continente asiático possui desde os climas mais quentes, como o clima desértico, até o clima bem mais frio, como o clima ártico. O seu relevo, com planícies, planaltos e montanhas, faz as médias térmicas diminuírem, e as montanhas, com enormes altitudes, bloqueiam a entrada de massa de ar vindo do mar. Por fim, os ventos também possuem grande importância na distribuição de chuvas, principalmente no Sudeste Asiático, onde acontecem as monções e ocorrem muitas inundações.